precisamos falar sobre a pubalgia. Chegou a Copa do Mundo já está aí e hoje eu vou falar de um problema que é uma pedra no sapato, ou melhor, é uma pedra na chuteira de todo jogador de futebol amador ou profissional que se preze. Eu vou falar sobre a dor na região do pubis que tira muitos atletas de atividade. Eu vou explicar para vocês com detalhes nesse vídeo como é feito o diagnóstico, quadro clínico, tratamento. Fica comigo até o final que você não vai se arrepender. Olá, eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista aqui de Londrina, do Paraná, focado em cirurgia do quadril e trago conteúdos semanais para vocês sobre as mais diversas doenças ao redor da articulação do quadril. A pubalgia do atleta, ou simplesmente pubalgia, é uma dor localizada na região da frente da bacia. Ela é definida como uma dor abdominal crônica na parte inferior do abdômen que pode se estender para a região da virilha bilateral, na origem dos músculos adutores. É importante destacar que ela não é uma hérnia verdadeira, então você não vai ver nenhum abaulamento palpável ou visível na região da virilha desses atletas. A pubalgia do atleta, ela pode ocorrer de forma isolada, mas comumente ela é associada com alguma outra doença na região do quadril, o que pode tornar seu diagnóstico desafiador até para os médicos experientes da área. Embora ela é muito mais comum nos atletas, ela pode ser vista nos não atletas e é chamada simplesmente só de pubalgia. E como funciona o pubis? O pubis é, na verdade, um osso formado por dois ramos que ficam aqui na região do quadril e ele funciona como um fulcro, como um ponto de apoio na nossa pelve anterior. Os dois ramos do pubis estão aqui, ele tem um disco na região da sínfise púbica. Esse disco é muito semelhante com um disco que nós temos na região da coluna, entre as vértebras. E as forças que atuam na região do pubis são devido aos músculos que ali se inserem. Então de cima vem o músculo reto abdominal que se insere nessa região aqui e tem os músculos da virilha mais bem representados pelo adutor longo, que se inserem próximos, formando juntos uma bainha que vai atuar na região do pubis, exercendo uma força de tração para cima, que é o músculo reto abdominal, e tração para baixo, instabilizando essa região. A função do músculo reto abdominal é estabilizar o tronco. Ele comprime as vísceras abdominais e também ele é utilizado para a gente flexionar o nosso tronco. Por outro lado, os adutores são os músculos que nós usamos para fechar a perna, fechar a coxa, eles ficam na parte interna da coxa e eles também estabilizam a região anterior da nossa pelve enquanto nós caminhamos e principalmente durante atividades físicas. Durante a atividade física, uma grande quantidade de força ocorre na região da frente da nossa bacia, na qual a sínfise púbica é o seu centro, é o seu fulcro principal. Essas forças opostas entre o adutor longo, que traciona o ramo do pubis para baixo, e o reto abdominal, que traciona o ramo do pubis para cima, são os principais culpados dessa instabilidade que, num longo prazo, vai causar a pubalgia do atleta. Principalmente quando o músculo reto abdominal está enfraquecido, o adutor longo traciona o ramo do pubis sem nenhuma oposição. Isso vai ocorrer devido a contrações musculares intensas crônicas agindo na região do adutor, principalmente nos movimentos de hiperextensão de tronco ou de torção do tronco para um lado e para o outro. A pubalgia do atleta é mais comum em homens, principalmente porque a pelve do homem é mais estreita que da mulher e, ao mesmo tempo, um pouco mais instável. A pelve mais larga feminina confere algum grau a mais de estabilidade e distribui melhor as forças que agem na região da sínfise púbica, raramente causando a dor da pubalgia. E como é o quadro clínico? O quadro clínico é de uma dor abdominal baixa associada à dor na virilha, notadamente reconhecida em atletas profissionais. Por quê? Porque quanto maior o nível de exigência desse atleta, mais fortalecidos esses músculos são, maiores são as forças que também agem na região da sínfise púbica, causando a dor. Atividades que envolvem
correr, chutar, cortes bruscos, mudanças bruscas de movimento, torção de tronco e giros com explosão, ou seja, giros com uma alta energia, vão causar um estresse aumentado na região do pubis e podem originar a pubalgia do atleta. Essas atividades são bem representadas pelo nosso futebol, pelo futebol americano e o hóquei no gelo. Esses são os principais envolvidos. A dor é sempre aliviada de início no repouso, mas acontece que mesmo que a pessoa fique algumas semanas sem praticar o esporte, se ela não fizer nenhum tratamento, na próxima oportunidade que praticar o esporte, a dor vai voltar e vai incomodar. É importante dizer que durante um exame físico, a região do pubis deve ser palpada, a origem dos adutores deve ser palpada, alguns testes são feitos, principalmente pedindo para a pessoa tentar fletir o tronco com o examinador fazendo uma resistência, ou então pedindo para o paciente aduzir os membros inferiores contra uma resistência, e isso tem que causar dor. Durante as manobras de Valsalva, seriam manobras que aumentam a pressão do abdômen, muitas vezes a pessoa sente dor também, mas o que não pode aparecer é nenhum abaulamento que configuraria uma hérnia inguinal, por exemplo. Essas manobras de Valsalva são dolorosas e alguns atletas, num estágio mais avançado de dor crônica, podem sentir dor ao tossir, ao espirrar, e eles sentem a dor projetada na região do pubis. Ambos os quadris devem ser avaliados quanto à quantidade de movimento e na tentativa também de realizar teste para outras doenças ao redor do quadril ou então doenças dentro da articulação coxo-femoral. E o impacto femoroacetabular, ele tem uma forte associação com a pubalgia e deve também ser afastado. A amplitude de movimento limitada associada ao impacto femoroacetabular pode levar a padrões compensatórios de movimento ao redor da pelve do tronco, causando a pubalgia. Foi realizado um estudo em cadáveres que demonstrou que a morfologia do came no fêmur proximal restringe o movimento natural do quadril e resulta num aumento de estresse e aumento de movimento da sínfise púbica desses espécimes. Isso pode ser projetado para os atletas profissionais. Esse movimento e estresse aumentado vão causar uma tensão excessiva nos músculos que chegam nos ramos do pubis, predispondo à origem da pubalgia do atleta. Portanto, o tratamento do impacto femoroacetabular pode interferir na mobilidade do pubis e também causar alívio dos sintomas dolorosos nessa região. E quando o impacto femoroacetabular e a pubalgia existem no mesmo paciente, o paciente só retorna aos gramados 100% sem dor quando essas duas doenças são tratadas. Radiografia simples, ressonância magnética são alguns dos exames de imagem necessários para afastar tanto as outras doenças intra- e extra-articulares na articulação do quadril, como também para consolidar e fechar o diagnóstico da pubalgia do atleta. Corpos livres intraarticulares, displasia acetabular, osteite púbica, lesões labrais e condrais, a bursite e tendinopatia do ilho-psoas podem mimetizar os sintomas da pubalgia do atleta e devem ser afastadas. As infiltrações, tanto de corticoides como de anestésicos locais, são muito importantes para a gente diferenciar qual é a fonte primária e qual é a fonte principal dessa região dolorosa. Se a dor primária está localizada ali no pubis ou se a dor principal é na articulação coxo-femoral ou nos músculos e tendões dessa região. O tratamento conservador é focado na fisioterapia. A fisioterapia deve incluir fortalecimento e estabilização do core, com exercícios específicos para isso, a fim de restaurar a inclinação pélvica e realizar um treinamento postural desses atletas. O aumento de amplitude de movimento deve ser feito com cautela nesses pacientes, especialmente nos atletas que têm um impacto femoroacetabular, porque o aumento de mobilidade desses pacientes pode ser doloroso e vir a prejudicar o tratamento conservador. Geralmente, o tratamento conservador deve ser tentado por 3 meses, e aí é muito importante diferenciar se você está lidando com um atleta amador e um atleta profissional. O atleta profissional
tem alguns protocolos específicos. Se o atleta profissional está no meio da temporada e começa com a pubalgia, ele deve se afastar dos campos por algumas semanas e iniciar um tratamento com medicação anti-inflamatória oral e até um corticoide que vai sendo reduzido ao longo dos dias. Infiltrações locais, tanto com corticosteroides como com medicações ortobiológicas, podem diminuir a dor e promover uma aceleração dessa regeneração tecidual local e são muito promissores no tratamento do atleta, tanto profissional como do atleta amador. Após esse período de descanso, o atleta pode tentar voltar à atividade de campo. Se a dor persistir, aí o tratamento deve ser continuado por mais 2 meses e só depois deve ser aventado a opção do tratamento cirúrgico. A insistência no tratamento conservador não vai prejudicar nem a evolução desse atleta e nem prejudicar o tratamento cirúrgico. Então, essa decisão de operar ou não deve ser muito discutida com o atleta em questão. E os trabalhos mostram que 100% dos atletas operados voltam a jogar e desempenhar o seu esporte em alto nível. Os princípios do tratamento cirúrgico incluem o reforço da parede posterior da região púbica e a fixação do músculo reto abdominal e do tendão conjunto no osso do pubis. A maioria dos estudos também recomenda a tenotomia dos adutores, quando há comprometimento da função adutora e quando há dor na origem do tendão adutor associado. A cirurgia para o impacto femoroacetabular também deve ser considerada na hora da abordagem do atleta que tem os 2 problemas. Espera-se um retorno total ao esporte em cerca de 6 a 8 semanas após a cirurgia no pubis, e se foi realizado um tratamento associado também do impacto femoroacetabular, esse período vai girar em torno do 4º mês pós-operatório. Espero ter te ajudado com mais essas dicas. Se você não é inscrito do canal, se inscreva no canal, trago vídeo toda semana com o maior carinho para vocês. Não desista do seu quadril e até o próximo vídeo. Fui!